Capítulo 165 Otelo 4. Nesse caso, permita-me participar. A sombra de Ulk se expandiu atrás dele, e Nacron emergiu dela com os lixes sob seu comando. Astaroth interrompeu seu ataque interminável ao Ulk e deu um passo para trás. Nacron, então você ainda está vivo. Não, eu estou morto. Infelizmente, eu desafiei o trono do Deus da Morte e falhei. O Deus da Morte era um dos 7 deuses adorados no continente Eif. Em troca de seu desafio, Nacron teve que se tornar um espírito do sistema e patrocinar alguém. No final, Ulk foi a única pessoa a passar em seus rigorosos padrões. Astaroth inclinou a cabeça ao ouvir as palavras de Nacron. Um rei demônio está tentando desafiar os assentos dos deuses. Você é bem lento na assimilação. Essa pessoa é o humano que herdou o nome do antigo deus demônio. Você está dizendo que um humano pode pisar no abismo que até nós tememos. Astaroth olhou confuso. Sua reação foi natural, pois era por isso que ele estava procurando as crônicas Sangreal. Nacron riu, divertido. Você não sabe nada sobre os 72 reis demônios. Apenas seja o trampolim para o nascimento do novo deus demônio. Não, eu preciso descobrir. Eu preciso aprender os segredos deste mundo. Para fazer isso, ele teve que roubar as crônicas Sangreal de Eteria Rodinos. Enquanto Astaroth recitava um feitiço, uma energia demoníaca azul escura cobriu o chão do grande coliseu e balançou como ondas. Era a Terra da Dor. Os outros reis demônios estavam bem, já que o feitiço era do atributo escuridão, mas os membros de Eteria Rodinos e Katsi sofriam de fortes dores de cabeça. Arg-hh-hh-hh-hh-hh. Urg. Os magos de nível sábio não tiveram sua força vital privada, mas ainda assim sofreram danos mentais consideráveis. Astaroth sorriu presunçosamente e apontou para os humanos que gemiam de dor. Está tudo bem em continuar lutando comigo desse jeito. Eles parecem precisar de ajuda. Reticências. Em vez de responder, Ulk convocou seu exército de mortos-vivos. Devido à natureza dos mortos-vivos, eles conseguiram lutar sem sofrer nenhum dano da Terra da Dor. Enquanto os mortos-vivos de elite começavam a massacrar os monstros que Astaroth havia invocado, ele observava e suspirava. Eu esperava algo assim, mas não pensei que haveria tantos indivíduos poderosos entre seus mortos-vivos. Agora não posso nem usar aqueles humanos como reféns. É porque tenho o hobby de colecionar mortos-vivos de elite. O Ulk deu de ombros com uma cara presunçosa. Ele havia coletado alguns mortos-vivos de elite até agora. De qualquer forma, vamos acabar com essa briga. Quero continuar falando com você e brincar também, mas o sistema não nos deixa em paz. Nacron levantou seu cajado e começou a entoar cânticos com os lixes. Depois de um tempo, um círculo mágico negro como azeviche foi desenhado no ar, e um grande dragão de osso emergiu dele. Já faz um tempo desde a última vez que vi um dragão de ossos. É meu querido dragãozinho. Você gostaria de brincar com ele? Os olhos do dragão brilharam e assumiram um tom vermelho, e ele correu em direção a Astaroth. À primeira vista, era composto apenas de ossos e parecia frágil, mas havia sido reforçado por Nacron. A maioria das armas não deixaria nenhum arranhão nos ossos. Eca! Astaroth gemeu enquanto bloqueava as garras afiadas do dragão. Seu oponente não era apenas um necromante maligno como era conhecido pelo público em geral. Ele era um Lich Rei que já foi poderoso o suficiente para se tornar o Deus da Morte. Você não gosta do meu animal de estimação, Astaroth? Enquanto Astaroth lutava, Nacron apareceu ao lado dele e o ridicularizou. Imediatamente, os outros Liches uniram forças e cercaram Astaroth. Encurralado, Astaroth tentou usar a tempestade de meteoros levantando regios com as duas mãos. Naquele momento, Ulk apareceu atrás de Astaroth e brandiu sua espada na direção do oponente. Barulho! Faíscas voaram, e Grandia e Regios cruzaram lâminas. Ulk e Astaroth estavam frente a frente. Não acho que este seja o momento apropriado para usar magia, Astaroth. Você continua me atrapalhando, Azura. Do ponto de vista de Astaroth, a situação era ruim. Os 3 reis demônios de Ars Nova quase incapacitaram Orobas ao dominá-lo, e Eteria Rodinos também estava efetivamente detendo os monstros e demônios com a ajuda dos mortos-vivos. Como as coisas não podiam continuar assim, Astaroth deu uma ordem a todos os seus vassalos. Deixe-os em paz. Venha me proteger agora. As ordens de um monarca demônio eram absolutas. Os demônios de alto escalão imediatamente brandiram suas armas e voaram em sua direção, mas os Liches impediram seus avanços.
Todos os Liches que seguiram Nacron eram magos que fizeram muito nome durante suas vidas. Eles não foram repelidos pelos demônios de alto escalão. Devido a essas sequências de eventos, o Ulk, Nacron e o Dragão de Ossos foram os únicos que restaram para enfrentar Astaroth. O Rei Demônio cortou levemente sua própria coxa com Regius. Enquanto Regius bebia um pouco de seu sangue, a lâmina começou a brilhar com um brilho vermelho escuro. O que você está tramando dessa vez? Quem sabe? Astaroth ainda tinha um trunfo que ainda não havia usado. As 3 habilidades que Regius absorveu de outras pessoas. Esses foram alguns dos fatores que o Ulk considerou variáveis importantes. Com seu pressentimento alertando-o, Nacron levantou seu cajado e falou em voz alta. Já que você está usando o poder do sangue, deve ser uma habilidade relacionada a vampiros. Provavelmente uma habilidade muito antiga. Alguém é rápido na assimilação. De fato, essa habilidade pertence aos Nosferatu. Nosferatu era um lorde vampiro da mitologia antiga. Ele tentou proteger seu reino, mas acabou se tornando uma pilha de cinzas devido aos poderes do Deus da Luz. Nacron não conseguia entender como Regius havia absorvido a habilidade do lorde vampiro. Aconteceu muito antes da minha existência, então não tenho certeza de como aconteceu. Não tenho um poder que me permita olhar para o passado. Não pense muito nisso. Ninguém sabe a verdade real. Astaroth herdou Regius de seu antecessor, junto com seu nome. Em outras palavras, ele nunca conheceu o Nosferatu. Nacron assentiu com a cabeça às palavras de Astaroth. Há tantos segredos neste mundo. E eu vou descobrir todos eles. Eu serei libertado do passado desconhecido. Após terminar a conversa, Astaroth levantou Regius, que estava tingido de vermelho escuro. Então, eles foram envolvidos por um vórtice de sangue e uma forte corrente ascendente começou a se formar. Sushi. A habilidade era semelhante aos efeitos do artefato exclusivo da Rainha de Sangue, a canção da Princesa Amaldiçoada. O Ulk também ficou extremamente surpreso com esse vórtice. Espero que não tenha sido Hong Yuri que foi derrotado por ele. Na verdade, suas preocupações eram infundadas, pois a canção da Princesa Amaldiçoada era um artefato e não uma habilidade, então Astaroth não seria capaz de usá-la livremente. Este fato já foi comprovado quando Astaroth não conseguiu invocar Versérius, a arma exclusiva de Azura. No entanto, o Ulk queria ter certeza de que estava errado e iniciou uma conversa telepática com Hong Yuri. Hong Yuri, me responda. HM? O que há de errado? Então você está bem. Foi como ele esperava. O artefato dela e as habilidades de Astaroth usaram o poder do sangue de maneira semelhante. O Ulk teve uma boa ideia depois de resolver a situação em sua mente. Poderíamos bloquear o poder do sangue com nossa própria versão do poder do sangue. Combatendo fogo com fogo. Como ele não podia usar Versérius no momento, esse vórtice de sangue estava se mostrando uma grande dor de cabeça. O interior do vórtice era semelhante a um espaço absoluto, o que era bastante vantajoso para o conjurador. Entretanto, se o conjurador não conseguisse monopolizar esse espaço absoluto, a história mudaria. Por que você disse isso? Aconteceu alguma coisa? Preciso que você faça algo por um momento. O Ulk convocou Hong Yuri sem pedir consentimento. A Rainha de Sangue apareceu diante dele. De calcinha. Hong Yuri gritou e cobriu o corpo em confusão. Avise-me antes de me invocar. Isso é humilhante. Pare esse cara. O Ulk apontou para Astaroth, que ainda segurava o Regius vermelho escuro. Hong Yuri notou o vórtice de sangue que girava ao redor deles e abraçou o braço de Ulk aterrorizado. Mamãe, há vampiros entre os 72 reis demônios. O que fazemos? Ele não é um vampiro. Então, em termos de controle sobre o poder do sangue, você é muito mais forte do que ele. A Rainha de Sangue era mais do que forte o suficiente para acalmar esse redemoinho. Hong Yuri assentiu e fechou os olhos para focar. Entretanto, Astaroth os interrompeu. Não interfira, Blood Queen. Eu devo vencer esta batalha. Ele girou Regius e lançou uma onda de sangue neles. Era a segunda habilidade que Astaroth estava escondendo. Entretanto, o ataque foi completamente bloqueado pela barreira de osso branco lançada por Nacron. Astaroth rangeu os dentes e imediatamente usou sua terceira habilidade. Uau! A espada disparou um enorme pássaro de sangue flamejante que voou em direção a Hong Yuri. Parecia ser a habilidade máxima do Nosferatu. Enquanto Nacron e o Ulk tentavam desesperadamente impedi-lo, os olhos de Hong Yuri se arregalaram. Funcionou! O vórtice de sangue é meu agora. Então destrua-o.
Naquele espaço estreito, era difícil bloquear com eficiência o pássaro de sangue que se aproximava deles. Enquanto Ulk a instigava, Hong-Yuri rapidamente balançou sua mão direita na diagonal, como se estivesse cortando um alvo invisível. E logo, súbito, o vórtice de sangue selvagem desapareceu como se nunca tivesse existido desde o início. Então, o dragão que estava esperando do lado de fora voou e atingiu o pássaro de sangue com suas garras. Ki-ah-ah-ah-ah-ah-ah. O pássaro de sangue lutou e lutou contra o dragão. Enquanto isso, Ulk lançou ataques violentos contra Astaroth com o apoio de longo alcance de Nacron. Barulho. Clang, clang, clang. Clang, 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 clang. É difícil determinar o vencedor da batalha. Mas a duração da habilidade que Astaroth havia lançado em Ulk terminou e... É a minha vitória. Ele invocou Versérios e seus arredores se transformaram em uma escuridão profunda e sem fim. O espaço absoluto de Azura havia engolido o Coliseu. Isso é. O atônito Astaroth deu um passo para trás sem perceber. O medo instintivo dominou sua mente. Swoosh! A energia demoníaca que fluía dentro de seu corpo enrijeceu como vapor de água congelante. Enquanto Astaroth vagava no escuro, onde nada podia ser visto, uma figura estranha de repente passou voando por sua cabeça. Uau! Era o morto-vivo que Charybdis Ulk havia obtido na marcha de Nelson. Originalmente, era um monstro do abismo. Portanto, ele foi capaz de exercer um poder formidável no espaço absoluto de Azura, muito mais forte do que o que havia demonstrado no continente Eif. Eka! Astaroth gemeu e evitou o ataque de Charybdis. Naquele momento. Facada! Um objeto que estava escondido dentro do abismo perfurou o abdômen de Astaroth. Versários! Astaroth cuspiu sangue preto e olhou em choque. Tosse! Ele, que estava navegando pelos jogos do Rei Fantasma Branco, estava atualmente indefeso contra Azura. Astaroth ajoelhou-se e abaixou a cabeça. Logo, Ulk apareceu diante dele. Agora você é meu vassalo, Astaroth. O Rei Demônio ficou em 29º lugar. Ele era um disco que desempenharia um papel importante nos próximos jogos de Otelo contra o mundo dos demônios. Assim que Ulk abriu Lemegeton, Astaroth se transformou em fumaça preta e foi sugado para dentro dela.